Olá, neste vídeo aprenderemos a configurar e imprimir etiquetas. Vários módulos permitem a impressão. Vamos usar o controle de produtos como referência, já que é aqui onde provavelmente vai usar mais. Geralmente vai encontrar alguma opção relativa a etiquetas, no botão Imprime. Quando aciona esta opção, verá esta tela, onde pode indicar o modelo e o layout. Já deixei ambos previamente configurados, mas vamos revisá-los. Começando pelo modelo, que é a configuração das medidas da etiqueta. O modelo que deixei ajustado é um exemplo para aquelas impressoras de etiqueta em bobina, mas pode também imprimir em folha 4, com várias etiquetas na folha. Primeiro digite uma descrição, para identificar o modelo, até porque você pode ter vários. Depois vai configurar as medidas. Se for uma folha de etiquetas, que vai imprimir em impressora comum, provavelmente o próprio pacote tem as medidas, pode usar elas como referência e depois fazer ajustes se precisar. Mas para impressão em uma impressora de etiqueta em bobina, talvez precise medir com uma régua algumas coisas. Como estou usando um exemplo fictício, defini uma margem de 2 mm, para não perder muito espaço. E a altura da página será a altura da etiqueta. Se tiver um espaço entre elas, precisa considerar ele, para que a impressão não vá desalinhando quando imprime várias. A largura da minha bobina fictícia é de 80 mm, então usei esta medida na largura da página. No caso da impressão de etiqueta neste formato que estou fazendo, numa impressora de etiqueta que imprime em bobina, como cada página é uma etiqueta, a altura da etiqueta precisa ser um pouco menor. Ela será a altura da página, menos a margem superior, menos a margem inferior, e você ainda deve subtrair mais 1 mm para evitar sobreposição, dando um espaço para o quadro da etiqueta ser corretamente pintado no relatório. Ou seja, a altura da etiqueta será 45 da altura da página, menos 2 da margem superior, menos 2 da margem inferior, menos 1 mm, totalizando 40. Como estou imprimindo em uma bobina com uma só coluna, o número de colunas será 1, e o espaço entre colunas é desnecessário, por isso deixo zerado. Agora vamos ao layout, que basicamente é a etiqueta que quero imprimir. Mas antes, vamos ver o que criei, para ver como fica a etiqueta. Ficou bem interessante, com nome, código, preço unitário e por litro. Vamos ver agora como chegar a isso. Vamos alterar este layout que criei. O layout é este texto todo, e se está achando ele enrolado, calma, vou desenrolar ele para você, ou ao menos tentar. Cada uma destas coisas entre colchetes é uma formatação ou um campo a ser impresso, e você não precisa decorar tudo isso. Aqueles dois botões lá embaixo facilitam a coisa toda. Como diz o sábio, vamos começar do início. Por isso, vou apagar tudo, e fazer com você o passo a passo para chegarmos a isso. Vamos usar os dois botões, Inserir campo, e Inserir formatação. Devemos começar com os campos que queremos. Eu vou adicionar o nome, o código, o preço, e a unidade de medida do produto. Quando clique em Inserir campo, verá um menu organizado em letras, basta apontar para a letra, e clicar no campo correspondente. Os nomes são os mesmos que estão lá na tela de cadastro. E importante: cada campo vai numa linha, senão não funciona como deveria. E importante: cada campo vai numa linha, senão não funciona como deveria. Pronto, coloquei os campos. Vou salvar isso, e ver que bicho vai dar. Deu uma etiqueta, mas naturalmente não ficou muito do jeito que a gente queria. Vamos ajustar um pouco as coisas.
Vou voltar lá no layout. Para que nossa etiqueta fique mais bonitinha, vou começar a inserir a formatação, ou seja, vou usar este botão. Vamos começar indicando que o nome tem que ficar em negrito e alinhado no centro. Veja que tenho que colocar o foco do cursor piscando na linha que quero formatar. Vou aproveitar para deixar com fonte 12. Já coloquei 3 formatações aqui, o N de negrito, o C de centralizado, e o 12 que é o tamanho da fonte. Agora clico na linha do código de barras, e vou colocar uma formatação indicando que ele tem que sair impresso com as barrinhas. Vou aproveitar e colocar centralizado também, nunca esquecendo de deixar o cursor piscando na linha que quero formatar. Agora vou tratar estes dois últimos, o preço e a unidade. Quero que os dois saiam na mesma linha, destacados e com aquela tarja. Primeiro clico aqui na unidade, e na opção, colocar informação na mesma linha da anterior. Isso vai adicionar aquele NT entre colchetes, e é aí que está o truque para colocar vários campos numa linha só. Agora o preço e a unidade ficarão na mesma linha, mas o sistema vai bagunçar tudo, então preciso ajustar a posição. Clico no preço, e insiro uma formatação para definir a largura, em percentual. Isso vai limitar o tamanho do espaço do preço. Coloquei 80% do espaço para o preço, agora vou pegar os 20% que sobrou e colocar para a unidade. Como eu já ajustei a largura do preço, para a unidade vou ajustar a margem esquerda, que terá que ser equivalente a 81%, para ficar um pouco depois do preço. Pronto, agora é só ajustar o resto da formatação. Vou deixar em negrito, com fonte 18. Mesmo que os dois estejam na mesma linha, são tratados como campos separados, então preciso fazer a formatação nos dois. Ah, e mais um detalhe. Quero aquela tarja preta, então vou inserir esta formatação, para inverter cores. Um último ajuste, vou alinhar o preço à direita, para ele grudar na unidade de medida. Pronto, vamos testar isso. Legal, ficou bem próximo daquela que mostrei no início. Temos tudo formatado e bem alinhado, e você viu que apesar dos textos parecerem complicados, dá para fazer tudo com cliques rapidamente. Faltou só um detalhe, aquele preço por litro aqui embaixo. Mas antes de colocar ele, vamos entender um pouco como o sistema calcula aquilo. Vou alterar o produto Sprite para demonstrar. Aqui na aba Estoque, Negócio, temos dois campos que fazem a mágica. Peso unidade etiqueta e unidade etiqueta. Unidade etiqueta é apenas uma descrição textual, para sair impresso. Como o produto é uma lata de 350 ml de refrigerante, colocarei o preço por litro. Você pode ajustar em cada produto como quiser. É um recurso interessante para atender alguma legislação local, ou se você simplesmente quer colocar essa informação para seus clientes. Já para calcular o peso unidade etiqueta, você vai simplesmente dividir a unidade que está usando, pelo peso do produto nesta unidade. No meu caso estou usando litros, e o refrigerante tem 350 ml, que equivale a 0,35 de 1 litro. Sendo assim, divido 1 por 0,35, e acharei o peso unidade etiqueta. Deu 2,857143, com um leve arredondamento, já que o sistema suporte apenas 6 casas decimais. É o peso que vou usar. Para não ter que lembrar de cabeça,
Veja que quando entra no campo do peso, lá no rodapé da tela de cadastro vai aparecer uma descrição, com exemplos de cálculos, inclusive deste cálculo que acabei de apresentar. Agora vou dar uma mexida lá na etiqueta, para colocar estes dois campos que eu ainda não informei. Primeiro aquele texto, da unidade etiqueta. Depois vou colocar este valor unidade etiqueta 1. Veja que eu não vou colocar aquele peso unidade etiqueta, pois ele é o valor que uso para fazer o cálculo proporcional. O que precisamos é já do valor calculado, e ele fica exatamente aqui junto com os valores. O sistema cria 5 valores calculados, um para cada tabela de preço. Agora vem a formatação. Vou fazer este valor cair na mesma linha do texto. Agora vou ajustar a largura do texto, uns 65%. Ou melhor, acho que vou mudar para 60%. E agora coloco uma margem esquerda de 61% no preço, o mesmo esquema que vimos agora há pouco. E vou aproveitar para colocar mais algumas formatações, como o tamanho de fonte e negrito. Vamos alinhar a unidade à direita, para grudar no preço. Ótimo, acho que é isso. Vamos testar. Ficou bom, mas acho que os 65% era melhor mesmo. Vou lá ajustar. Estou fazendo em tempo real, e cometendo os mesmos erros que provavelmente você vai cometer, para mostrar que é fácil ajustar e deixar como você quer. Não vou nem apagar tudo, vou neste marcador, que tem o 60 da largura, e mudar ele para 65. E aqui embaixo, onde tem o 61 da margem esquerda, faço o mesmo, mudo para 66. Perfeito, ficou como eu queria. Veja que eu estou marcando aquela opção de borda para dar uma impressão mais visual da etiqueta, mas na hora de imprimir você não precisa marcar aquilo. Bom, espero ter conseguido explicar, pelo menos um pouco, como o processo todo funciona. Você poderá criar várias medidas, e vários layouts, e precisará testar e fazer ajustes, isso é inevitável. E eu mostrei só o produto, mas você pode vir aqui na compra, por exemplo, e imprimir etiquetas só dos produtos que comprou, uma por produto, ou ainda uma por unidade. E não só aqui, dá para ir lá no cliente, e fazer etiquetas para ele também. Um exemplo seria para o endereço dele, para você colar um envelope. Como é um módulo diferente, o layout que fez lá no produto não serve nele, você tem que criar o layout dele, com os campos específicos do cadastro do cliente. Você vai ver que aqui em Inserir campo, a lista de campos mudou, e agora tem os campos do cadastro do cliente, aí vai montando de acordo com sua necessidade. Espero ter ajudado um pouco, até a próxima.